Boa noite, tudo ok? Luciana, me dá aí um retorno, se está tudo ok, se vocês estão me ouvindo, para que a gente possa começar, que já deu 8h30, né? Então, primeiramente eu gostaria de agradecer a Cirlane, a Luciana, que me deram essa oportunidade de fazer o Evangelho da noite de hoje, para o Laços Eternos, essa casa que está no meu coração, tantos amigos, né? E eu vou convidando todos vocês para que a gente possa fazer uma prece para iniciarmos o Evangelho da noite. Então, vamos fechando os nossos olhos levemente para que possamos nos tranquilizar, nos acalmar e começamos por agradecer a Deus, a Jesus, aos espíritos amigos e amorosos que nos envolvem nesse instante, para que nesse nosso bate-papo da noite possamos estar em muita harmonia e com certeza termos reflexões para o nosso dia a dia. Assim, com o nosso coração repleto de alegria, nós vamos iniciar o Evangelho da noite de hoje. Que assim seja. Então, mais uma vez, uma boa noite a todos, tá? A minha gratidão por estar aqui junto de todos vocês. Vamos falar hoje a respeito dos tormentos voluntários. Eu achei um tema bem interessante, né? Para a gente poder esclarecer. Os tormentos voluntários está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, onde fala bem-aventurados os aflitos. E aí a gente começa a analisar assim, de que todos nós buscamos muito a felicidade. Quem aqui não quer ter felicidade na vida, não é mesmo? Só que às vezes nós procuramos a felicidade em lugares totalmente errados, né? A nossa ânsia de querer ter tantas coisas, de sermos felizes, nos leva a buscar a felicidade em coisas perecíveis, em prazeres materiais, e com isso ela foge da nossa mão, né? Não vai dar para durar tanto assim, porque nós estamos num planeta Terra, planeta de expiação e provas, ainda predomina muita imperfeição, o mal. Então nós podemos desfrutar nesse planeta que nós estamos por hora de uma felicidade relativa, tá? Nós podemos ser muito felizes aqui, com certeza. A felicidade do nascimento de um filho, de um neto, aquela promoção que a gente tanto espera, né, no nosso trabalho, enfim, comprar nossa casa própria. Eu acho que todo mundo fica muito feliz. Mas eu falei de felicidades materiais. A gente também pode começar a pensar, né, a partir do momento que a gente estuda a doutrina espírita, que a gente lê o Evangelho, já houve palestras, recebemos mensagens, vamos pensar numa outra felicidade, a felicidade que nos dá prazer para a alma. Essa é importante para a nossa evolução, né? Mas por hora, enquanto a gente não consegue adquirir essa felicidade que traz prazer para a alma, nós vamos cometendo alguns enganos, fazendo escolhas equivocadas, e aí vem os tormentos voluntários. O que é um tormento voluntário, como o próprio nome diz, né? Tormento é dor, é sofrimento. Voluntário, que eu mesmo arrumei. Sabe quando a gente às vezes fala assim na brincadeira, né? Arrumou para a cabeça. É isso mesmo. Arrumamos para nossa cabeça, arrumamos para nossa existência, né? Tormentos voluntários, coisas que não estavam de forma alguma na nossa programação reencarnatória. Então nós temos que começar a pensar assim: felicidade eu quero, sim, mas eu vou batalhar pela felicidade em busca dos prazeres da alma, fazer minha transformação moral, fazer preces para as pessoas necessitadas, buscar o conhecimento, a fraternidade, ou seja, a caridade, que isso aqui traz evolução para todos nós, não é mesmo? Mas infelizmente, muitos de nós ainda acreditamos assim: a felicidade é quando o outro me trouxer isso, fizer aquilo para mim. Nós temos a infeliz ideia de colocar a felicidade no colo, nas mãos de outras pessoas. E aí, onde sai tudo errado. Vamos dar o exemplo de um casamento, tá? A moça se casa, o rapaz, enfim. Eu vou ser feliz porque meu marido vai me dar tudo. Vai fazer tudo de bom para mim. Minha esposa vai fazer tudo que eu queira. Ela vai me trazer a felicidade. Engano.
Enquanto nós estivermos colocando a felicidade na mão de uma outra pessoa, nós vamos nos dar muito mal. Porque a outra pessoa é um outro espírito. E cada espírito tem uma necessidade muito individual. Então, se nós ficarmos pensando assim, eu só vou ser feliz quando o outro me der isso ou fizer aquilo para mim, nós vamos ficar pessoas totalmente tormentáveis, em aflição, e vamos nos sentir mal. É por isso que muitas uniões não dão certo. Eu me lembrei de um comentáriozinho, uma historinha, pode-se dizer assim, né? De Maria e de João. Os dois iriam comemorar uma data de casamento, aniversário de casamento. E aí o João pensou, bom, eu vou dar um presente para Maria. E a Maria sabia que ia ganhar alguma coisa, né? Só que João não perguntou, Maria não falou o que queria. E aí João, vendo que a época era de muito calor, no verão, ele comprou um ventilador, achando que ia agradar, né? Vocês imaginem. E aí ele deu o ventilador para Maria. Maria, quando abriu a caixa com aquele ventilador, já fez lá bico, cara feia, não gostou. E aí o João não entendeu o quê? Ó, tá calor, um ventilador, por que será que ela fez essa cara? Ele também não perguntou nada. Maria não falou nada, né? E assim foi. E o tempo passou. O tempo passou, outros aniversários de casamento chegaram. João continuou dando ventiladores, Maria continuou ficando de cara feia e emburrada. E por que isso, gente? Porque faltou diálogo, conversa. Nós precisamos também falar das nossas necessidades, daquilo que me faz bem, daquilo que eu tenho como sonho. Porque o João não tinha bola de cristal, concorda? E a Maria poderia falar também, eu gostaria de ganhar isso, de fazermos um jantar, de uma viagem, um passeio, enfim, algo para os dois. Ela também deveria buscar a felicidade para aquele momento de festividade, a comemoração do casamento, e não deixar tudo no colo, nas mãos do João. Então são assim exemplos pequenininhos, simples, mas do nosso dia a dia, e que a gente começa a entender que depende muito mais de nós termos a felicidade do que o outro ir buscar para nós. Porque nós sabemos o que nós precisamos. E a reencarnação é isso, não é? É nós buscarmos, lutarmos pela nossa independência, é lutarmos pelo nosso aprendizado. E Deus nos muniu de tudo que nós precisamos. De inteligência, de talentos. E por que nós desperdiçamos tanto? Nos acomodamos, não é mesmo? Então vamos falar um pouquinho dos tormentos que vão chegando na nossa vida. Como eu disse, sofrimentos que nós mesmos procuramos, não é mesmo? Então, olha lá. Quantas pessoas estão arruinadas por não limitarem seus desejos? Quantas? Muitas pessoas. Então, assim, eu ganho R$1.000 e gasto R$2.000, R$3.000, fico cheia de dívidas, passa cartão de crédito, passa cartão, passa. Eu vou arrumando para minha cabeça, como eu disse no começo, não é mesmo? Eu vou arrumando tormentos, dívidas sem fim. E aí, como é que fica? Então, nós precisamos rever isso. Se eu gasto 1.000, aliás, se eu ganho 1.000, né? O interessante seria que eu gastasse bem menos de que 1.000, para sobrar, para guardar, para poupar. Então a gente vê as pessoas totalmente comprometidas nessa situação porque não sabem administrar, não sabem ser organizadas, né? Quantos desentendimentos poderiam ser evitados por uma conversa amiga, pela calma? Isso acontece muito nas famílias, não é mesmo? Às vezes uma conversa você agride verbalmente o outro. Quem de nós nunca falou uma coisa que depois se arrependeu? Olha, eu não devia ter falado isso para fulano. Não devia. E agora? As palavras são como um saco cheio de penas, que num dia de muito vento você abre e solta. E depois tenta recolher. Você vai conseguir recolher todas as penas? Não. Algumas, né? Assim é a palavra. Você fala e depois aquele que está ouvindo, como é que fica? Né? Então, nós arrumamos às vezes tormentos porque nós dizemos, eu não tenho papas na língua, falo mesmo, doa quem doer. E aí, como é que nós resolvemos isso?
Às vezes, nós falamos até mesmo para os nossos filhos: Fulano, o seu irmão é melhor que você, é mais inteligente. Olha o trauma que nós geramos nessa criança, nesse adulto. Então, vamos parar e pensar. Tormentos totalmente desnecessários que nós vamos arrumando, não é mesmo? Quantos pais vivem tormentos por não combaterem em seus filhos suas más tendências? Hoje em dia a gente vê muito assim, né? As crianças são como os reizinhos das casas, né? Ninguém diz não. Tudo pode, deixa ele. Só que essa criança um dia cresce. E o mundo vai dizer não. E ele não aceita. Então ele não para emprego nenhum, porque falou não. Relacionamento também não. Não, não pode, né? Então nós temos que educar os nossos filhos. Não delegar para outras pessoas educarem. Então muitos pais sofrem mesmo porque não souberam administrar essas tendências negativas de seus filhos, né? E hoje estão lá a colher, às vezes, o desprezo, vendo os filhos fazendo coisas totalmente equivocadas. Então nós temos que tomar cuidado. Ser pai, ser mãe é uma arte. E devemos administrá-la com muito carinho, né? Somos preparados no plano maior para sermos pais. Todos nós passamos por essas escolas, então vamos aproveitar, né? Ajudar essas crianças. Quantas uniões infelizes trazem tormentos para nós? Por quê? Porque não foram feitas com sentimento, com carinho, com amor. Qual foi a base dessa união que se tornou um dia tão infeliz? A base foi o interesse. Olha, ele tem uma condição financeira legal. Ela tem uma herança por receber. A gente vê muito disso ainda, infelizmente. Ou então, o corpo daquela moça é lindo. É o prazer. Nossa, que corpo sarado daquele rapaz. Tem um amigo, vocês me desculpem que eu vou falar, mas é o que ele fala, né? Então eu achei que dá para ilustrar um pouquinho. Ele diz assim: hoje é orgulho, amanhã é bagulho. É até engraçado um pouco, né? Ele diz isso porque nós envelhecemos. O corpo passa, tudo passa na nossa vida. Então, se nós formos nos apegar ao corpo daquele rapaz, ao corpo daquela moça, um dia acaba. Assim como a condição financeira também. Pode acabar o dinheiro, roubo, enfim, coisas acontecem, né? E aí? Ah, eu sou muito infeliz no meu casamento. Infeliz por quê? Porque não teve sentimento, teve interesse. Então, tá vendo? Foi um tormento que você arrumou nesse momento para você. Então, vamos pensar com carinho, né? Como é que tá o nosso relacionamento? Vamos torná-lo feliz. Não importa que seu companheiro ou sua companheira às vezes não entendeu. Faça você a sua parte. Você pode tornar a sua união muito feliz. Aquele que no tormento, na aflição, tira a própria vida. Aí vem um outro ensinamento, a questão do suicídio, né, gente? Como o número de suicídio está aumentando muito, muito no nosso planeta. Ainda mais por questão dessa pandemia, desse isolamento social, da condição financeira, né? Muitos perderam o emprego, muitos estão na pobreza, passando fome, coisas que estão acontecendo que todos nós sabemos. Então o número de suicídio está acontecendo muito, devido também à depressão, obsessões coletivas, né? E aí a gente vê que o suicídio não é nunca, nunca, nunca a saída para as nossas dificuldades. Nós temos uma programação, estamos passando por ela para que a gente possa melhorar. Se nós começarmos a entender direitinho a doutrina espírita, nós vamos entender assim: nascemos no lar que precisamos. Temos o melhor pai, a melhor mãe do mundo para a nossa evolução. Deus nos colocou no planeta exato, de acordo com a nossa evolução para a gente crescer. A nossa condição financeira é a ideal, ou seja, está tudo certo. Deus é um pai amoroso, bondoso, que dá todas as ferramentas para que a gente precisa para crescer. Ele dá para a gente, com certeza. Então vamos ter mais fé, confiança, fé no futuro, porque está tudo certo. Se hoje assola alguma situação difícil na sua vida, suicídio não é a melhor saída. Ivone Pereira do Amaral,
ela conta uma história que eu acho que deixa, assim, enriquece, né, a nossa vida com tanto conhecimento e sabedoria. É o livro da Ivone, A Luz do Consolador. Ivone Pereira, ela nasceu no Rio de Janeiro e ela conta no livro, o título é Tormentos Voluntários, né? A lição desse livro aí, A Luz do Consolador. Ela conta que ela estava indo para o subúrbio do Rio de Janeiro visitar alguns amigos. E aí ela passa em frente a uma casa muito pobre, muito humilde, e ela vê ali uma senhora pedindo esmola em frente à sua casa. Ela reparou que essa senhora não tinha as duas pernas. Ela viu também uma criança do lado daquela senhora, que era seu filho, totalmente paralisado, um menino imóvel. E a cena que ela descreve era um quadro muito triste. E aquilo tocou muito a Ivone, sabe? E ela então começou a perceber alguma coisa de muito negativo ali envolvendo. E aí veio até ela, né, o esclarecimento. Algumas pessoas lhe contaram a história. O que aconteceu com aquela senhora? Ela se casou pela primeira vez, teve um menino, que era aquele menino que tinha cerca de uns 7 anos, mais ou menos, que estava ao seu lado. Não deu certo o primeiro casamento. Ela se casou pela segunda vez, morava ali, naquela redondeza, né? O rapaz era muito trabalhador, mas era uma vida simples, pobre, de muitas e muitas dificuldades, né? E ela não aceitava. Um dia, esse marido chegou em casa e ela estava tão nervosa que começou a falar coisas terríveis, impropérios, e dizendo que não aguentava mais e queria uma vida melhor. E desse segundo casamento, eles tiveram outro filhinho, tá? Então, tinha um filho do primeiro casamento e um filho do segundo casamento. E aí, o que aconteceu? O marido, vendo que as coisas iam ficar muito difíceis, falou para ela: calma, tem paciência. Você pode começar a economizar um pouco também. Às vezes você gasta com coisas que não são, né, interessantes. E ela não gostou, não, né? E ele viu que a coisa ia ficar pior ainda. Ele falou: eu vou dar uma volta. Saiu para se acalmar, tá? Ela não gostou nada dessa situação. Pegou as duas crianças pelas mãos e saiu. E foi até a linha do trem. A intenção dela era o quê? Se jogar na frente do trem. Com as duas crianças, morreu, acabou, não tem mais dificuldade na minha vida. Só que não aconteceu nada disso, né? O que aconteceu? Quando ela estava na linha do trem com as duas crianças, o trem se aproximando, aquele menininho maior do primeiro casamento, que tinha cerca de 5 anos na época, percebeu que a mãe ia fazer aquele ato translocado, ele tentou se afastar, puxou, e a mãe foi junto. Quando ele se puxou e conseguiu se soltar da mãe, ele caiu e bateu a cabeça numa pedra. Teve um traumatismo craniano. A mãe se deslocou um pouco da linha do trem, caiu. O trem veio e passou por cima das duas pernas, que foram depois amputadas. E o filho pequenininho, menorzinho, do segundo casamento, que estava na linha do trem, foi esmagado pelo trem. Isso é uma tragédia, né, gente? Difícil essa história, né? Por isso que a Ivone se condoeu tanto e colocou esse livro como um tormento voluntário. Por que é um tormento voluntário essa história? Porque isso não estava na programação dessa moça, dessa senhora, e nem dessas crianças, né? Passar por tudo isso. Ela terá que responder pelo assassinato de um filho. Por aquele homicídio, o filhinho pequeno foi esmagado. Pelo traumatismo craniano do mais velho, que resultou do quê? Numa paralisia. O menino não falava, não andava, perdeu movimentos. E por ela ter perdido as duas pernas, a vida dela mudou totalmente, ela ficava esmolando. E qual era a programação dessa mulher? Com certeza, passar por uma prova da pobreza, de dificuldades, mas ter a resignação, a aceitação, de entender que Deus faz tudo certo, que Deus nos planta no lugar que nós somos necessários para crescer. Hoje nós temos a riqueza, mas amanhã podemos ter a pobreza. Hoje temos saúde, mas amanhã não. A gente não sabe. E essa mulher,
arrumou um tormento voluntário para a sua existência. E esse tormento, com certeza, vai levar reencarnações e reencarnações para poder voltar normalmente numa vida, né? Onde ela possa resgatar com esses irmãos. Então vejam o que é as histórias que estão aqui nesse planeta de provas e expiações, né? Onde nós ainda somos espíritos ainda tão errantes, tão insatisfeitos. E fazemos coisas erradas, né? Então eu acho que essas histórias assim só vêm para nos dar um chacoalhão. Para a gente se perguntar, será que eu não estou arrumando um tormento voluntário? A espiritualidade nos diz que 90% de tudo que a gente está passando hoje, das nossas aflições de hoje, dessa vida, são ocasionadas por tormentos voluntários. Então pensa assim, eu reencarno, eu venho com uma malinha, uma bagagezinha, mais ou menos assim, eu consigo resolver 20% dessa bagagem, coisinha pouca, né? Ainda ficou alguma coisinha lá, 80%. E fora isso, eu arrumo ainda tormentos. Boa noite, estou aqui de volta, tá, pessoal? Então, continuando falando dos nossos tormentos voluntários, tá bom? E como a gente estava falando, é difícil, mas é necessário que a gente se modifique. Me lembrei também de uma questão da culpa, né? Quantas vezes as pessoas se culpam, e se culpam muito, trazendo tormentos. Muitas vezes a gente se equivoca muito na vida. A gente faz alguma coisa, alguma escolha que não foi legal, e depois vem lá os tormentos, não é mesmo? Só que a gente tem que parar e pensar. Eu fiz porque eu não sabia. Eu achei que era o melhor no momento. Quantas pessoas, quantas mulheres, aliás, cometem um aborto no momento e se culpam tanto e esquecem de um ensinamento de Jesus, que o amor cobre a multidão de pecados. Nós podemos reverter essa situação. 2 irmãos abriram uma empresa e um irmão era responsável pela parte financeira, tá? Só que esse irmão que era responsável pela parte financeira acabou por subtrair, né, vamos dizer assim, a questão financeira. E com o tempo a empresa veio à falência, porque ele retirou muito dinheiro. Enfim, os 2 saíram prejudicados. Aquele irmão que retirou o dinheiro começou, né, caiu em si, como a gente fala, caiu a ficha, ele começou a se culpar. Olha o que eu fiz com a minha vida, olha o que eu fiz com a vida do meu irmão, eu prejudiquei ele, prejudiquei a todos. E aí ele começava a dizer para si mesmo, eu sou um monstro, eu sou um monstro, eu sou um monstro. Passou um momento em que ele pensou até mesmo em tirar a sua vida, né? Porque ele entendeu que ele fez uma monstruosidade com seu irmão. Depois de um período, ele começou a apresentar, assim, feridas na pele, complicações na pele. Ele foi até o médico receitou lá tomadas, enfim, medicamentos, um tratamento. E ele começou a passar. Só que sabe o que aconteceu? Ele adquiriu uma intolerância àquele remédio, uma alergia grave. E o rosto dele ficou muito inchado, cheio de erupções, os braços. E aí ele se olhava no espelho e realmente ele dizia assim, não é que eu virei um monstro? Não é que eu virei um monstro? Para a gente ver que inconscientemente ele acreditava ser um monstro e ele trouxe esse tormento dentro dele. Então é assim que a nossa vida, ela segue, né? É assim, onde nós fazemos escolhas equivocadas e depois vem o resultado. Tormentos voluntários, sofrimento que nós mesmos vamos buscar para a nossa vida, né? Quantos tormentos nós criamos também pelas nossas mãos ociosas. Nós ficamos parados. Eu não faço mal para ninguém. Eu não desejo mal para ninguém. Mas nós seremos cobrados pelo bem que nós deixamos de fazer, sabia? Mãos ociosas, mãos que poderiam estar trabalhando, dando um banho em algum doente, fazendo um bolo, uma comidinha para uma criança, para um idoso, fazendo lá um sapatinho de crochê, para quem sabe fazer crochê, tricô, enfim, né? Levando alguém com as nossas mãos até um médico, até um posto de saúde. Mãos para abraçar, mãos para poder dar um abraço,
mostrar para a pessoa que está tudo ok, que está tudo legal. E nós não fazemos isso. As mãos ociosas são como talentos enterrados, né? E com isso trazem tormentos. Quantos tormentos nós criamos por ficarmos só lamentando, queixando, reclamando da vida. Tem pessoas que são assim, acham que são infelizes, que está tudo errado, que são coitadinhas, que são vítimas e não fazem nada para melhorar. Querem a atenção de todo mundo, não é? O que a gente encontra? Pessoas totalmente infelizes, envolvidas com espíritos infelizes, atormentadas. E se querem tanto atenção dessa forma, não conseguem. Porque ninguém consegue, ninguém aguenta, né? Ficar perto de pessoas assim. A gente se isola, sai, lá vem ele, lá vem ela, a gente sai fora mesmo, né? No livro Nosso Lar, de André Luiz, por Chico Xavier, nós temos lá no capítulo 6, Precioso Aviso. É muito bom, né? Para que a gente pudesse ler assim, toda semaninha, esse capítulo, para a gente aprender bastante. Me ajudou muito, tá? Ali fala. André Luiz, depois de ter se recolhido lá na colônia, Nosso Lar, ele desencarnou com um câncer no trato digestivo. Então, ele foi acolhido, depois de ficar por muito tempo no umbral, nas zonas inferiores, estava se recuperando. E ali entra, no local onde ele estava, Clarencio, mentor espiritual, e pergunta assim para ele: André, como que você está? Melhorzinho? E André então disse assim: ai, Clarencio, como dói. Sinto dores terríveis na região abdominal. Uma angústia terrível. Como eu sofro. Como é pesada a minha cruz. É assim que ele começou a dizer, né? E o Clarencio só olhando, não falava nada. E o André então continuava. Até aí começou as lágrimas, o choro. Ele dizia assim: como será que está minha esposa, a Zélia, meu filho, minhas filhinhas? O que vai ser de mim? E o que será deles? Mal ele sabia que a esposa já estava em segunda núpcia. E muito bem, que os filhos mal lembravam dele. E ele se desgastando em lágrimas. Até que Clarencio parou, olhou para ele e disse assim: André, você quer mesmo a cura espiritual? Claro que eu quero, Clarencio. Então, pare de falar de si, das suas dores, pare de reclamar. Porque quem muito reclama, quem muito fala de si, sofre de doença mental. Pesado, né? Mas foi o Clarencio que disse isso. Doença mental, gente. E ele ainda continua. E de difícil tratamento. E aí a gente pode concluir que quando a gente reclama demais, nós estamos com problemas mentais. Né? É verdade. Um amigo espiritual que diz isso para nós. E aí o André, ouvindo tudo isso, se calou, se refez. E depois o Clarencio perguntou novamente: e aí? E aí, André, como é que você está? E ele disse: bem melhor, estou bem. Ele entendeu a lição, né? A gente sabe que a pessoa que reclama demais, ela fica estagnada numa energia muito nociva. Companhias espirituais nocivas também. E toda a sua vibração é parada, é negativa. Então tudo que está ao seu redor começa a não dar certo. Aí ela começa a reclamar. Tá vendo por que eu reclamo? Porque eu fui sair, o pneu do meu carro estava no chão. Fui tomar café, sujou toda a minha roupa e cheguei atrasada. E levei uma bronca do meu patrão. Então é uma sequência de negatividade devido à reclamação que envolve ela. Ela faz o pedido lá de uma compra, a encomenda chega na rua de baixo. Ela tem que ir lá, tem que procurar. Parece que nada é facilitado. E aí ela reclama mais ainda. Tá chovendo, tá ruim. Tá sol, tá ruim. Essa comida eu não gosto. Então até quando nós vamos ficar sendo seres queixosos? Até quando? Vamos perder a oportunidade que Deus está nos dando de evoluir, de crescer? Vamos procurar olhar mais e melhor e com muito amor as pessoas que estão conosco.
São verdadeiros professores, nos ensinam tanto. E nós também somos os professores deles, né? Chico Xavier, certa vez, foi envolvido por muitas pessoas, né? As pessoas gostavam muito de estar com Chico, ouvindo suas histórias, seus ensinamentos. Quando um repórter se aproximou e perguntou: Chico, quem foi o seu maior professor na vida? Todo mundo achou que ele fosse falar Emmanuel, né? O seu mentor espiritual. Só que Chico falou assim: a minha maior professora foi a minha madrinha. E todos nós sabemos da história de Chico. E dessa madrinha também, né? Porque quando a mãe, Maria João de Deus, desencarnou, Chico era pequenininho, 5 anos, e muitos irmãos. O pai era um caixeiro viajante, vendedor de bilhetes, né? De loteria. Ele não tinha como ficar com todos os filhos. Então ele distribuiu. Um ficou aqui, outro ficou ali, e o Chico ficou com a madrinha. A madrinha era uma pessoa obsediada, que atormentava a ele, que espetava garfo na sua barriga, que deixava ele sem comer, sem beber. E aí ele sofreu muito. Imagina uma criança passando por essas dificuldades, né? E mesmo assim Chico disse: ela foi a minha maior professora. Porque ele aprendeu com ela a amar, aceitar o outro como é. Ele evoluiu. E muitas vezes a gente não vê aquela pessoa que está ao nosso lado como um grande professor. Ele está me testando? Não. Ele está me ensinando a paciência, a aceitação, o carinho, a ter humildade, a deixar o orgulho de lado, essa chaga tão grande, nociva, né? O egoísmo. É assim a nossa vida. Precisamos aprender com esses preciosos avisos, né? Que nós recebemos da espiritualidade amiga. E assim eu acho que a gente pode, né? Entender melhor o que é que a gente veio fazer nessa vida. Ninguém veio aqui para ficar só passeando, chupando sorvete, como a gente costuma brincar, no sofá assistindo televisão. Hoje é Netflix, né? E tantas outras oportunidades que a gente tem nesse mundo moderno. Vamos aproveitar melhor. O mundo está aí. Os tempos são chegados, né? A gente está passando por uma fase de transição planetária. Temos uma pandemia, isolamento social, coisas acontecendo e muitas outras com certeza acontecerão. E nós vamos perdendo mais tempo ainda? Até quando? Vamos ficar reclamando? Nós estamos na melhor fase da nossa vida. Somos seres corajosos. Aceitamos e pedimos também para reencarnar nesse momento de transição planetária. Porque é um momento ideal para a gente fazer muita coisa. Para a gente não ter, né, as mãos ociosas e arrumando tormentos na nossa vida. Muitos espíritos dariam tudo para estar aqui agora, nesse momento de transição, de pandemia, para fazer a sua evolução. Então vamos aproveitar melhor. Deixa de reclamar. Deixa de se culpar. Deixa de ser intransigente. Deixa a ganância de lado. Não vamos procurar mais empecilhos para a nossa evolução. Então que fique a reflexão da noite para todos nós, tá? E que a gente possa se perguntar: eu estou procurando tormentos voluntários para a minha vida? Será que o que eu estou passando hoje, essa dificuldade, essa aflição, não foi algo que eu mesmo ocasionei? Certamente que sim. Às vezes não estava nada na programação. A gente tem o costume de dizer: essa situação que está me acometendo é porque em vida passada eu fiz isso. Meu filho está me trazendo dificuldades porque é um espírito que eu tenho um compromisso terrível, né? Coisas assim. Não, às vezes é dessa mesmo. A maioria é assim. Então vamos mudar? Vamos virar a página? Com certeza a gente vai ter muito amparo da espiritualidade para conseguir, tá? Então quem quiser complementar o Evangelho da noite de hoje, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, né? E nós temos lá uma lição maravilhosa para aplicar na nossa vida. Só um detalhe: aquele que procura o tormento, a dor, né? Aquele que vai atrás de coisas negativas para sua vida, que não estava na sua programação, esse não é um bem-aventurado ou aflito porque será consolado, porque ele procurou a sua própria
né, a sua própria aflição. Então a gente tem que começar a mudar o nosso jeito de ser, tá bom? Agora então eu vou convidando a todos vocês para a gente poder encerrar, que mais uma vez fechem os seus olhos e comecem a agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos juntos na noite de hoje, buscando o aprendizado, o esclarecimento. Agradecemos a esses benfeitores amigos que nos envolveram para que tudo transcorresse em harmonia, e vamos abrindo o nosso coração para vibrarmos por todo o planeta Terra que passa por essa fase de transição. Vibremos pelos lares, pelos nossos lares, pelos nossos irmãos que estão em situação de rua, precisando muito do alimento material, mas precisando também do alimento espiritual. Nessas noites tão frias, eles estavam ali necessitando muito das nossas orações, das nossas mãos que muitas vezes estão ociosas. Vibremos, Senhor, pelos nossos desafetos desta e de outras existências, aproveitando para pedir o perdão a todos eles. E agradecemos mais uma vez. Obrigada por tudo, Senhor. Que assim seja. Então, gente, muito obrigada. Um beijo no coração de todos vocês. Mais uma vez eu agradeço a todo o pessoal do Laços Eternos. O meu carinho a todos vocês. E fiquem com Deus. E uma excelente noite. Um beijo no coração. Muita paz.